Boa noite a todos, agradecemos a presença de vocês aqui conosco, pedimos aos benfeitores para fluidificarem a nossa água. Boa noite, Lino. Boa noite, Ana. Boa noite. Nossa lição de hoje está no Pão Nosso, da coleção Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a nossa lição de hoje, 59, intitulada Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus. Anotado por João Evangelista, do capítulo 15, versículo 7. Emmanuel nos vem trazendo a reflexão sobre essa passagem. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Sabia o Mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer união com o divino. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como um recurso de fácil obtenção do amparo celestial. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Certamente não podem receber de imediata satisfação aos caprichos próprios. Por quê? No estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios divinos a seu respeito. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhantes realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quanto quisermos, ser-nos afeito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a pedir, a querer e a pedir em Jesus, e a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Na condição de encarnado ou desencarnado, ainda estamos a caminho para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Essa mensagem de João, anotada no capítulo 15, versículo 7, foi uma recomendação que Jesus fez aos seus apóstolos e todos aqueles que já estavam ali aprendizes da Boa Nova, que se eles permanecessem junto a Jesus e nas suas palavras, eles poderiam pedir o que eles quisessem e que seria feito. E até hoje a gente faz a nossa prece dominical, o nosso Pai Nosso, querendo resultados imediatos, né? A gente pede, aí Deus tem que satisfazer os nossos petitórios. E Emmanuel vem trazendo essa informação, essa recomendação de que não é bem assim, né? Que a oração dominical, ela tem que observar os mandamentos divinos, se a gente está cumprindo aqueles mandamentos divinos, as leis divinas, né? Segunda recomendação é que a gente estabeleça uma união com Deus, eleve os nossos pensamentos a Deus, né? Em gratidão pela vida, pela misericórdia dele, nos dá a oportunidade de estarmos aqui novamente reencarnados e poder realizar novas tarefas, né? Tentar acertar. E uma terceira recomendação, ele diz aqui que antes de tudo a gente tem que aprender a se submeter aos desígnios divinos, ao nosso respeito. Então,
nós pedimos uma reencarnação para que a gente possa realizar, né, os feitos de forma diferente, acertar, né? Não, dessa vez eu vou encarnar novamente, e pede a Deus, não, vou fazer tudo certinho. E quando vem a prova e a expiação, a gente reclama. Ah, isso aí não era para mim. Ah, não sei por que eu sofro tanto. E quando é expiação, eu não mereço isso, né? A gente sempre questiona, né? Como se fosse uma sentença divina, como se Deus fosse, né, um pai que castiga. Não, agora você vai sofrer para você aprender. E não é bem assim. Ele nos ama, né, na verdade. Então, Emmanuel vem falando que a gente só vai conquistar essa condição de fazer as nossas orações quando a gente estiver mergulhado espiritualmente em Cristo, né? E nesse sentido, que é estar espiritualmente mergulhado em Cristo? Quando a gente olhar para a nossa vida e para tudo que está acontecendo à nossa volta e ver aquilo um justo sentido de cada coisa que está acontecendo. Coisas gravíssimas estão acontecendo, né, nas nossas vidas, apesar de não ser diretamente, mas indiretamente a gente está vendo coisas que a gente fala, né, não é possível ter vindo nesse momento agora e para assistir isso tudo, para ver isso tudo. Mas nós temos os nossos deveres a cumprir. Então, é o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Porque Deus não abandona ninguém, Deus não castiga ninguém. Mas Ele dá liberdade e a responsabilidade de cada um de nós fazermos o bem e trabalharmos no bem. E é tão bonita a mensagem de Jesus que Ele fala, inclusive assim, não importa se você está encarnado ou desencarnado, eu estou com você nessa caminhada, né? Eu estou te ajudando para você ver a glória, né? Essa glória, essa união, ter essa união gloriosa com o amor do nosso Pai. Mas enquanto isso, faz o seguinte, vai trabalhando, vai vigiando, para que você possa ter a sensibilidade de compreender a vontade divina. Essa mensagem que Jesus ensinou aos apóstolos, ela tem essas recomendações que a gente olha esse pequeno versículo, né, e não consegue compreender a grandeza do que Jesus ensinou naquele momento. Que a gente possa permanecer em Jesus, nosso irmão, que é a luz da nossa caminhada, que a gente possa fazer o que é necessário, o que é possível, para que a gente possa continuar juntos, todos juntos, na fraternidade, no amor, que a gente possa despertar em nós o desprendimento da solidariedade entre todos os irmãos, reconhecendo todos os irmãos nas suas diferenças, né? Respeitando as diferenças, mas reconhecendo que somos irmãos uns dos outros. Que a gente permaneça na oração, na prece, que apesar da gente não ter elevação, Senhor Jesus, eu sei que o seu propósito é iluminar os nossos caminhos e irradiar esse amor, que é nosso amor, que a gente para no momento da prece para pedir a toda a humanidade um pouco de paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, quando a gente nos programamos para encarnar no planeta, tá? Nós, ao chegarmos aqui, a gente não lembra dos projetos que nós nos programamos no mundo espiritual. Mas Deus é tão perfeito, tá? Que seria um desastre para todos nós se soubéssemos, tá? Tudo que nós programamos no mundo espiritual. Mas como você colocou, uma coisa eu sempre procuro ter em mente. Independente
do projeto de cada um de nós, tá? Eu tenho certeza que nós atingiremos partes dele se nós nos focarmos apenas na prática do bem. Esse é o caminho para a gente cumprir, tá, todo esse projeto no qual estamos aqui. Bom, então, em continuidade, nós vamos agora ler o item 19 do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item 19. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dois seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros, de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensa. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças e os povos. É fundamental a gente ter esse entendimento, né? Que a gente precisa, tá, como você colocou, tá, entender, tá, essas diferenças que existem entre nós, espíritos que estamos habitando aqui nesse planeta, porque o nosso dia a dia, cada um tem um caminho a seguir, um rumo a seguir, uma profissão, né? Tudo isso, uma família diferente. E o entendimento maior que a gente tem que ter, tá, é que estamos aqui pela oportunidade ímpar que Deus está nos dando de nós repararmos todos os nossos erros. E muitas das vezes, quando aqui cita no texto, tá, existem parentes dentro da nossa família que às vezes nós achamos que é desafeto e costumamos dizer, não sei com quem parece essa criança, esse menino, esse pai ou essa mãe, né? Porque a gente não tem esse entendimento de que aquilo tudo foi provocado pelo Pai para que nós pudéssemos afinizar o nosso espírito, não só o do outro. É de uma forma recíproca esse crescimento, tanto daquele que está sendo colocado na nossa família e a nossa. É um aprendizado recíproco que a gente tem com cada um desses irmãos que estão na nossa família, né? Então, é uma questão de entendimento. Por isso que a gente diz que a nossa guerra, a nossa batalha, tá, não é exterior, é interior, é dentro da nossa casa e mais interiorizando, tá, é dentro de nós, através dos sentimentos que carregamos. Hoje a gente pode dizer com toda certeza que evoluímos, mas ainda podemos dizer que são sentimentos maléficos que ainda carregamos. E qual é a grande solução para isso tudo? Está no nosso Mestre Jesus, através da sua humildade. Olhar para dentro de você e reconhecer
tá? Esses sentimentos ruins. Que são o afastar desses sentimentos que nós carregamos, negativos, né? Que terá a proximidade de todos esses irmãos que estão ao nosso redor. Costuma-se dizer que estamos melhorando. Mas é muito importante a gente estar melhorando aos olhos do outro. E não o nosso. Porque se for o nosso, a gente já vai recair num outro sentimento, vaidade. Né? Então é fundamental que a gente possa seguir, tá, o que o Cristo sempre nos coloca. Né? Que possamos amar uns aos outros. E assim. E como Chico colocou aí, tá, que é sempre de uma forma constante, é o orar e vigiar. Vigiai os nossos pensamentos, né? Porque a gente está sempre buscando, tá, algo muito dentro do materialismo. E essa é uma das metas que nós temos que deixar de lado. Nós somos espíritos, né? Então nós temos que aprender a vivenciar, tá, o ensinamento do Cristo através de tudo que ele coloca para todos nós. E um dos elementos fundamentais que ele está sempre colocando, quando a gente lê o Evangelho, está sempre colocando: fora a caridade, não há salvação. Esse é o caminho que nós temos que buscar. Tá? Que caridade é essa? Diversas formas. Diversas formas que possamos praticar. Mas principalmente, eu pelo menos costumo sempre pensar assim, que a maior caridade que a gente pode praticar o outro é através do nosso pensamento. O pensamento é fundamental para que a gente possa, como é que eu vou dizer, tirar a carga negativa. Né? O pensamento negativo, ele acontece, mas aí entra a nossa fé, a nossa crença, o nosso entendimento através das nossas preces. Ele disciplina os nossos sentimentos nobres, né? Exatamente. Então, quando a gente começa a perceber, né, o bem que faz a gente entender a condição do outro em relação a gente começa a aprender a disciplinar os nossos sentimentos. E aí a situação toda muda, né? Exatamente. Você sai daquele campo de batalha, né, de querer ter razão, né, de desafiar situações, de querer sobressair mais que o outro, para uma situação de caridade, né, da humildade. Isso é muito difícil, porque tem que ser genuíno, né? Tem que ser a luz de Jesus. Verdadeiro. Como ele saiu da grandeza espiritual que ele tinha, que ele era Jesus, né? Não era o Cristo planetário. Ele saiu daquela condição de poder fazer, né, e acontecer, para quê? Para nos amar. Na nossa pequenez, naquele momento, ele mergulhou naquela humanidade perversa, má, né, cheio de vícios, cheio de problemas. E aí o que ele fez? Ele amou com humildade, né? Ensinando a todas aquelas pessoas. Muitos não conseguiram compreender. Mas, graças a Deus, nós temos a reencarnação e a parentela, né? Não só familiar, mas a espiritual, que vai enlaçando as pessoas, né? É muito bonita a mensagem de Jesus. E ele, quando chegou aqui, não podemos esquecer que teve várias seitas contrárias ao que ele veio trazer. Então, foi difícil, foi uma luta para que tudo isso nós pudéssemos usufruir nos nossos dias de hoje. Foi uma luta de amor, sem uma arma de violência, né? E hoje a gente... E ainda hoje a gente tem essa dificuldade. Então, como a gente começou no início, tá? Nós temos o nosso livre-arbítrio, tá? E para que tudo possa, tá, concluir, tá,
nas nossos projetos aqui nesse planeta, como eu coloquei no início, como o Mestre coloca, como nós todos sabemos, é seguir a prática do bem. Esse é o caminho. E nessa oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, que a gente possa refletir em cada palavra, né? Se o Pai é nosso, somos todos irmãos, né? E quando ele fala do reino dele, venha a nós o vosso reino, que é o reino de todos os filhos, né? Então não tem distinção entre as pessoas, né? Entre as raças, entre a cultura, né? A gente vai pedindo pão e reclama do corpo, né? E reclama do trabalho, o pão do pão que alimenta o corpo, e reclama do nosso trabalho, né? Do nosso patrão, de quanto a gente ganha, né? Das condições, e o pão do espírito, que a gente reclama também. Isso tudo é material, nós temos que pensar no outro lado, e né? o pão do espírito, como a gente reconhece, que são nessas relações, né? Que através das nossas dificuldades com o outro, é o pão do espírito, é onde a gente vai cristalizar, né, as virtudes, né, da paciência, da benevolência, da indulgência, do perdão, né? E aí, assim, quando a gente fala, assim seja, quem é que quer se submeter, né, às dificuldades diárias que a vida apresenta? Fala, não, seja feita a vossa vontade, meu Pai, e que assim seja. Então, a gente tem que refletir em cada palavra da oração dominical da importância de mergulharmos, né, nesses mandamentos divinos. É um mandamento divino, Pai Nosso. Praticar, né? E nós convidamos a todos vocês que estão aqui conosco para rezarmos um Pai Nosso, mesmo sem sabermos exatamente a profundidade e a grandeza do nosso Pai, mergulhando essas palavras em nossa consciência nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Paz e bem. Paz e bem. Paz e luz. Paz. Muita paz. Que assim seja.